Agora vocês estão vivos. Você tem o WhatsApp aberto? Tem. Vou avisar. Bom, gente, voltamos lá. Ok, Stephanie. Pessoal, voltar um pouquinho para a gente poder concluir essa nossa aula. Só para a gente finalizar essa parte, saímos do código de Unamu e a gente vai entrar agora no código de Snuna, né, que também, assim como o de Unamu, pessoal, voltando aí, o de Unamu a gente já percebe esse critério de proporcionalidade da pena, né? A gente já percebe no código de Unamu que, embora tivesse, né, ainda a intensidade, né, o extremismo de algumas penas no código de Unamu, a gente percebe que ele já traz a diferenciação para alguns casos mais extremos. Então, para alguns casos, se substitui ou se converte a pena em pecúnia, né? E para os casos mais graves ainda permanece a penas cruéis, né? Como a gente viu o caso de roubo, que é justamente a aplicação da pena de morte. Mas assim, não tão importante quanto o de Snuna, de Unamu, a gente vê que o código de Snuna também foi um outro que trouxe grande importância, né? E ele data de 1930 a.C. Tá? Nesse momento, Babilônia era dividida em várias cidades-estados, né? Houve um retorno àquele modelo de compartimentação de sociedade. Então, o que aconteceu? No período da Mesopotâmia, que a gente viu lá atrás, né? Houve onde começou o período das técnicas do registro cuneiforme, nas técnicas de grafia em argila. Nesse período da Mesopotâmia, houve uma unificação da sociedade, né? Elas começaram a vir, as tribos, e se organizar em núcleos, começou a haver uma unificação. A sociedade ela passou a ser mais complexa no início do código de Unamu, né? Se você perceber, aí começou a grafia, né? Começou a se utilizar a técnica cuneiforme. Só que aí, nesse período aqui do código de Snuna, 1930 a.C., começou a se retornar para aquele modelo antigo, ou seja, Babilônia, ela vivia, né? Ela foi dividida em várias cidades que chamaram de cidades-estados. Então, aquele povo que vivia junto, agora começou a se dividir novamente, cidades-estados. Houve um retorno àquele modelo de compartimentação das sociedades que voltaram a se comportar de forma estanque, né? Como assim? Perdendo um pouco daquela unidade que foi criada na Mesopotâmia, aquela unidade daquela comunidade, aquele povo com uma sociedade mais complexa. E aí, por conta disso, o código de Snuna, né, ele já começou a trazer algumas outras normas de conduta. O código de Snuna, ele tinha aproximadamente 60 artigos, né, que ele chama de itens, 60 artigos, que mesclavam tanto o direito penal quanto o direito civil, né? Não havia um desenvolvimento técnico científico nessa época, ou seja, não havia codificações separadas como nós temos hoje, né? Hoje nós temos o Código Penal, o Código Civil, né? o Código do Consumidor, Direito do Consumidor, nós temos direito administrativo. Nessa época não havia essa organização, essa codificação. E começou a se existir norma de direito civil, norma de direito penal, tudo numa única codificação, no Código de Snuna. Então ele possuía aproximadamente 60 artigos. Tá? Então, assim, nesse momento o Código de Snuna ele fazia menção a dispositivos referentes ao direito de família e à responsabilidade civil. Por exemplo, ele já trazia essa previsão em 1930 a.C. Eu vou pegar aqui um material, e essa aula está lá na plataforma, né? Vocês depois voltem, revisitem lá, dê uma lida a respeito, porque é muito interessante o Código de Snuna,
Porque a gente começa a ver coisas que a gente achava naquele tempo que, né, isso, acha hoje, na realidade, que isso é novidade, isso é coisa da nossa época, né, mas não, a gente percebe que isso já vem de muito tempo. Então, o que a gente percebia bem aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui, vamos voltar aqui um pouco para o código de Unamu. Vou trazer alguns exemplos para vocês poderem perceber aqui no código de Unamu, por exemplo. Né? Olha aqui algumas previsões trazidas no código de Unamu. Se um homem, o código de Unamu trazia algumas previsões penais. A gente vai perceber que se um homem com um soco arranca o dente do outro, deverá pagar-lhe 5 moedas de prata. Isso é o quê? Conversão da pena em pecúnia. Então você percebe no código de Unamu que começou a haver essa aplicação, essa conversão da pena, que antes eram penas corporais, penas físicas, em pecúnia. Né? Então, assim, isso aqui é um delito equivalente à lesão corporal. Né? O cara dá um soco, se quer arrancar o dente do outro com um soco, ele vai pagar 5 moedas de prata, ou seja, se deixou de cumprir no corpo da pessoa, agora se paga em dinheiro. Um segundo dispositivo, e faz menção aqui a sequestro. Olha aí, se um homem sequestrar alguém, pagará-lhe 15 moedas de ouro. Percebam? Sequestro. Então, assim, aqui você não percebe, não vê que a pessoa está sendo punida no seu físico, mas sim dinheiro. O item 8 do código de Unamu diz o seguinte: se um cidadão fraturou um pé ou a mão de outro cidadão durante uma rixa, né, pagará a esse 10 ciclos de prata. Outro, se o cidadão atingiu um outro com uma arma e fraturou um osso, pagará uma mina de prata. Olha aqui. Então, se o cara já usou uma arma e fraturou um osso, ele vai pagar uma mina de prata. Se um cidadão cortou o nariz do outro com um objeto pesado, pagará 2/3 de mina. Então, a gente percebe que há conversão de uma pena física, uma pena cruel no próprio corpo, por pecúnia, ok? Por dinheiro, ok? Aí a gente entra, olha aqui, mas aí você percebe que no crime de roubo, olha aqui que eu falei ainda há pouco, está no nosso vídeo, tá? Se uma pessoa cometesse um crime de roubo, que a previsão no código de Unamu era: se um homem rouba, deverá ele ser morto. E aí a gente percebe que a pena era bem forte, ok? Aí a gente chega aqui no código de Esnuna, e a gente percebe que o código de Esnuna ele traz uma codificação mesclando tanto normas de direito penal quanto normas de direito civil, né? E aqui uma das previsões trazidas no código de Esnuna já fala da responsabilidade civil, ou seja, que a gente vê hoje: se alguém cometeu um dano, tem que reparar o dano. Né? Então, trazia no artigo 5º do Código de Esnuna, olha a previsão: se um barqueiro fosse negligente e deixasse o barco afundar, responderia por tudo o que deixou afundar. A gente vê que nesse momento os indícios de responsabilidade civil, né, tal qual nós temos hoje, no dia de hoje. Então hoje, se você vai dirigir um carro, por exemplo, você bate no carro de outra pessoa, você quebrou o para-choque do carro dele, né? Vai se fazer um laudo ali comprovando que a sua ação provocou um dano para aquele terceiro, e aí você vai ajuizar uma ação pedindo a reparação por isso. Mas isso não é novo. Olha aqui no Código de Esnuna, 1930 a.C., você já vê indícios, primeiras características de responsabilização civil. Olha que interessante, né? Então, assim, esse Código de Esnuna ele trazia essa previsão, né? Ele trazia essa previsão e essa codificação mesclada, tanto de normas de direito civil quanto de normas de direito penal, né? E a gente percebe que a responsabilidade civil, por exemplo, que é algo, né, que a gente aplica hoje, já vem de 2000 anos antes de Cristo, né? Então não é nada de moderno, nada de novo,
Na verdade, o que a gente observa é o seguinte: com o tempo vai havendo o quê? Uma evolução nessa norma, uma atualização, né? E em preceitos que não são agora atuais, mas já de muito, muito tempo, né? E a gente entra aqui, eu não sei quanto nós temos, doutor Elson, a minha aula termina 20h40, né? Eu vou ler, ele já vai emendar na dele. Hoje a minha aula iria até às 10 e pouco, mas aí a gente entrou em concordância que ele tinha marcado para hoje também a dele, e aí ele vai fazer agora dele em seguida, até mesmo para não ficar muito carregado também, só história. E aí amanhã, no primeiro horário, que seria a aula dele, eu volto para dar continuidade disso. Mas a gente vai iniciar aqui o Código de Hammurabi. Tá? O Código de Hammurabi, ele data de mais ou menos 1690, 1694 a.C. Okay? O Código de Hammurabi é considerado o documento jurídico de maior importância no mundo jurídico. Hammurabi, como queiram falar. Também está na nossa aula, na parte 2, lá, viu? Na nossa aula 13, o vídeo 2. Esse código ele foi confeccionado valendo daquela técnica que a gente viu lá na Mesopotâmia, técnica cuneiforme, cunhas usando para gravar em argila, ok? Ele era um bloco monolítico, ou seja, um único bloco grande, né, que tinha mais ou menos 3.600 escritas, codificações, tinha mais ou menos 2 metros de altura, então era um pedaço de argila imenso, né, com escritos, um bloco monolítico de argila, e na realidade ele foi descoberto no início do século passado, foi encontrado por arqueólogos mais ou menos no início do século passado, e atualmente ele está no Museu do Louvre, em Paris, né, justamente para a nossa história, né, os primeiros registros históricos. E as primeiras preocupações do Código de Hammurabi foi o quê? Reconquistar, na realidade, aquela unidade que foi perdida na Babilônia. Vocês lembram que a Babilônia, falei ainda há pouco, que ela foi, quando veio da Mesopotâmia, se uniu, os povos começaram a se unir num único lugar, no núcleo, e depois, já na Babilônia, eles começaram a se dividir e se organizar em cidades-estados, né? Então houve, né, o que eles chamam, que é de uma certa forma um certo retrocesso, né? Um certo retrocesso. Então nesse momento o Código de Hammurabi ele vem com essa tentando reconquistar essa unidade perdida no reino da Babilônia, né? Nessa época o Código de Esnuna, né, a unidade ela não era, se perdeu com esse período da Babilônia, de divisão das cidades-estado. Então a intenção era justamente voltar a isso, né? Assim como existiu na região da Mesopotâmia e tal. E um dos maiores legados deixados por Hammurabi, né, não diz respeito só apenas a codificação que ele trouxe em si, mas a publicidade. Hoje nós temos o direito à publicidade, que é um direito previsto na nossa Constituição, né? Então todas as normas, elas para ter validade, elas têm que ser públicas e notórias, né? Os atos têm que ser públicos. Então a publicidade, ela passou a existir aqui. Olha o que acontecia, para você ver como alguns institutos eles não são recentes, pelo contrário. Então o que aconteceu com o Hammurabi aqui, né? Ele era uma norma escrita, como a gente viu, um bloco monolítico de 2 metros de altura, com 3.600 escritos. E aí, como se dava a aplicação dessa publicidade? Como é que se vê indícios de publicidade nesse bloco? Né? Ele era colocado em um determinado local, né, no meio daquela sociedade, no meio do povo, colocado lá, exposto lá, e as pessoas podiam ir até aquele local, e os homens, que a gente vai ver daqui a pouco, que existiam algumas classes de homens, os homens livres daquela época poderiam ir lá, ler aquelas normas, inclusive fazer anotações, né, e fazer daquilo normas de conduta, só não mais agora na mente, mas já codificadas agora, né? Então assim, nesse tempo da Babilônia, né, quando ela se dividiu em cidades-estados, existiam 3 classes de povos, né? O primeiro deles chamavam Avilus,
né, que eram homens livres, geralmente eram os funcionários públicos da época, sacerdotes, soldados, né? Uma segunda classe que era chamada os muskinum, né, que era também composto de homens livres, mas não do mesmo status dos ávilos, ok? E tinha uma terceira classe que eram dos escravos, né, que integravam a terceira categoria da sociedade babilônia. Então, se dividiu, a sociedade babilônia era dividida em três classes, vamos lá? Ávilos, ok? Que eram os homens livres da época, muskinum, que eram também homens livres, mas hierarquicamente inferiores aos lávinos, e os escravos, que era a terceira classe, ok? Porque é interessante conhecer isso, né? Os ávilos, por exemplo, eram os homens livres, funcionários públicos, soldados, sacerdotes daquela época. Por quê? Porque alguns direitos daquela época, inclusive de conhecer as normas, eram dados apenas aos homens livres, ou seja, aos ávilos, né? Então a gente percebe bem aqui que, embora com o Código de Hammurabi trouxesse esse direito à publicidade, porque ele era um bloco monolítico que era publicado, colocado em determinado local, onde toda a sociedade tivesse acesso e poderia consultar, poderia fazer anotações desse Código de Hammurabi, né? Ele era dado esse direito apenas a alguns, não eram todos, ou seja, apenas aos ávilos, que eram os homens livres, né? Então a gente percebe que, embora fosse o direito à publicidade, começou a nascer com Hammurabi, mas eram dados só um direito a alguns. Então, assim, os ávilos, eles eram livres e por conta disso eles tinham algumas características principais. Deixa eu voltar aqui para o nosso estudo dirigido. O código, isso está na nossa aula 3, no vídeo 2, tá? Então existiam três classes, os ávilos, os muskinum e os escravos, ok? O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele constitui um marco representativo, né? Não apenas histórico, mas também no aspecto jurídico. A publicidade, a gente viu que foi uma das características do Código de Hammurabi, né? Ele abordava critérios que nós conhecemos hoje, né, como a da responsabilidade civil, ok? E uma das características que eu acho interessante quando eu comecei a reler, e principalmente aqui no livro do professor José Fábio Rodrigues Maciel, esse que está disponibilizado lá na plataforma, ele fala justamente disso, na realidade, de princípios como a publicidade, como ele não é algo novo, mas já vem dessa época. O Código de Hammurabi, ele abordava, além disso, alguns temas que hoje permanecem no nosso ordenamento, por exemplo, a responsabilidade civil, né? A adoção. Hammurabi já trazia essa previsão da adoção, do divórcio, falso testemunho, responsabilidade penal, entre outros. Olha que interessante. Vou voltar lá para a gente poder compartilhar algumas coisas do Código de Hammurabi. Olha aqui. A publicidade, né, que a gente viu que os homens livres, os ávilos, poderiam ir aonde estava o código, o bloco monolítico, e lá eles tinham acesso às informações, inclusive poderiam fazer anotações. Mas aqui eu quero que vocês vejam algumas previsões trazidas no Código de Hammurabi. Olha aqui, quando se trata de responsabilidade civil, por exemplo, ao erro médico, Hammurabi já trazia previsão para uma reparação no caso de erro médico. Olha aí, se o médico fez uma operação difícil no ávilo, que era um homem livre da época, né, que era cidadão livre, e causou a sua morte, ele deveria ser punido com o corte da sua mão. Já pensou se isso fosse vigente até o dia de hoje? Deus me livre, hein? O médico fazia algo errado, uma cirurgia não deu certo, corta a mão. Então a gente pode parecer isso algo como uma pena extremamente cruel, né? Uma pena bárbara, mas começou a se definir esse caráter de proporcionalidade. Pelo contrário, também existia o outro lado da moeda. Tu ri, né? Já pensou, meu irmão, se fosse, hoje o negócio fosse assim? Rapaz, o doutor Arielson lá na primeira vara lá só, foi o que ele fez, tá? Amputa a mão, Deus me livre. O Código de Hammurabi, vamos ver outra coisa. Olha aqui, pelo outro lado, se o médico
tivesse um resultado exitoso na cirurgia dele, se desse tudo certo, o cara ficasse bom, ele também era compensado, era pago em moedas de ouro ou prata, de acordo com a situação. Isso o Código de Hammurabi já trazia essa previsão, certo? Então, se o cara fizesse errado, o cara morreu, corta a mão. Se o cara tivesse uma cirurgia exitosa, Cleus, o negócio é sério. Se trouxesse êxito a cirurgia, o cara era compensado em moeda de ouro. Então havia os dois lados da moeda, né? O artigo 233 do Código de Hammurabi diz o seguinte: se um pedreiro constrói uma casa para o cidadão livre, um avilon, né, e não executou o trabalho, né, adequadamente em um muro, por exemplo, e as paredes ameaçarem cair, esse pedreiro deverá reforçar os muros às suas próprias custas. Olha aí, tá vendo? Responsabilização civil. Hoje a gente poderia empregar isso o quê? As empresas de construção civil, as construtoras, né? Então, se o muro não ficou de acordo, o cara ele tem que ir lá e reparar com seu próprio recurso, com o seu próprio dinheiro. Ele tem que gastar para fazer aquilo ali. Então, a gente vê aqui uma responsabilização civil. Em relação ao direito de família, o Código de Hammurabi também já trouxe alguns avanços para aquela época, né? Em relação, por exemplo, à adoção. A adoção que até hoje é um tema muito discutido, né? A gente percebe que existe toda uma burocracia se alguém quer adotar uma criança, né? Que existem, depois de adotar uma criança no dia de hoje, a gente percebe que não se pode tirar. Tá imaginando se o advogado perdesse uma causa nessa época? Já pensou? Era decapitação. Meu pai do céu. Dependendo de quem fosse parte, então o cara poderia perder inclusive a vida, não só dele, da filha, da família, sabe lá o quê. Então olha aqui, nesse caso da adoção, olha que interessante a previsão. O artigo 185 do Código de Hammurabi já dizia: se alguma criança fosse adotada, cortava a língua, né, pastorzinho? Nunca mais ia poder defender ninguém, hein? Então assim, em relação à adoção, no artigo 185, se uma criança fosse adotada logo após o seu nascimento, não poderia mais ser reclamada. Olha aí, em relação à adoção, Hammurabi já trazia isso. Ou seja, se uma criança fosse adotada, ela passasse a compor uma nova família, após o seu nascimento, ela não poderia mais ser reclamada. Ou seja, ela não poderia, a outra família, a família originária, não poderia mais querer que ela voltasse. E hoje a gente vê isso no Código Civil, né? A gente percebe um dos princípios para que se queira a guarda de uma criança definitiva ou provisória definitiva é o melhor interesse da criança. Ou seja, se uma criança já mora 2 anos com uma família diferente da família original, ela já criou vínculos, ela já chama de pai, ela já tem apego com aquela família, ela já está ambientada ali. Então, olha o trauma que vai se gerar, tirar aquela criança daquela família e voltar para a sua família originária. Hammurabi já trazia essa previsão, artigo 185, 185. Se uma criança fosse adotada logo após o seu nascimento, não poderia mais ser reclamada. Mas lá na frente ele traz uma outra previsão. Olha que interessante. Já fazendo menção ao direito de família, Hammurabi nessa época. Ele dizia que... Cadê? A criança ela só poderia voltar... Existe um instituto totalmente diferente, que é possível existir adoção apenas, no vínculo, a criança efetivamente antecessora. Se a criança ela se rebelasse, essa era uma das formas de voltar ao vínculo original, voltar para a família anterior. A única forma trazida por Hammurabi era se a criança, de alguma forma, ela viesse se revoltar com os pais adotivos. Se a criança se rebelasse, revoltasse com os pais adotivos, essa era uma forma que poderia devolver a família de origem, né? Olha que interessante. É a previsão de direito de família trazida pelo Código de Hammurabi. E aqui a gente entra para uma outra situação, o divórcio. No Código de Hammurabi ele também fazia menção ao divórcio, mas ele se dava de qualquer forma, né? O divórcio era observado no Hammurabi, sendo que apenas o marido
apenas o marido poderia repudiar, chamava divorciar aqui, repudiar, né? Apenas o marido podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Olha aí, tá vendo aqui o patriarcado, o machismo, né? Desde que ela deixasse de executar, olha aqui como ele poderia divorciar dela, olha o motivo, desde que ela deixasse de executar e exercer os seus deveres de esposa, né? Deveres de esposa, falava em dever, né? E de dona de casa. Se ela deixasse de exercer o seu papel como esposa ou como dona de casa, isso era motivo suficiente para que o homem repudiasse, era esse o termo, que chamava de divorciar, era repudiasse a mulher. Então a mulher, ela só poderia repudiar, né, do homem, ou seja, divorciar-se do homem, né, só poderia fazer o divórcio por má conduta dele, mas nesse caso ela só poderia divorciar dele se ele tivesse uma má conduta, mas nesse caso, ela, a mulher, teria que comprovar que tinha uma conduta ilibada. Já pensou? Pessoa fora hoje, né? Então ela poderia divorciar, ela poderia repudiar o homem se ele não tivesse uma conduta de acordo, né, com o homem da época, com o cônjuge da época. Mas nesse caso, para fazer isso, ela teria que ter uma conduta considerada ilibada, ela teria que provar que tinha uma conduta ilibada, né, dentro dos parâmetros comportamentais daquela época. De modo que o que se via era que somente os homens divorciavam das mulheres, né, já que essa condição imposta praticamente impediu uma mulher de se divorciar de um homem. E a pessoa, o adultério, para a gente finalizar, que eu tenho 5 minutos para entregar para o doutor Elcio, tá? A gente vai finalizar bem aqui essa parte. O adultério também era previsto no Código de Hammurabi, né? Um adultério que era previsto no nosso Código Penal, né? Que foi abolido, ok? Como crime, também era previsto no Código de Hammurabi, sendo que somente a mulher poderia cometer adultério, ó, somente a mulher. Um homem que viesse a se relacionar com uma mulher casada, se um homem viesse a se relacionar com uma mulher casada, era considerado ao máximo como partícipe, um cúmplice naquela situação. E qual era a pena aqui? A punição para eles dois, tanto para a mulher, ele não era considerado adúltero, o homem, né? A mulher casada sim, era adúltera, ele é considerado partícipe ou cúmplice. E a pena para eles, nesse caso, era amarrar os dois, amarrava o homem, a mulher adúltera e o cúmplice ou partícipe, e lançava os dois na água. Ou seja, os dois morriam afogados. Ainda bem que isso não vigora hoje, né? Porque a pessoa... então a punição era matar os dois afogados, amarrava os dois juntos e jogavam. Se a mulher adúltera, a solteira, viesse a se relacionar com um homem casado, nesse caso não havia adultério. Ó, se a mulher fosse solteira e viesse a se relacionar com um homem casado, não havia adultério. Continuava-se uma desigualdade absurda em tratamento entre homens e mulheres, com certeza, né? Porque ela era solteira, porque naquele período, né, existia essa previsão, não havia crime nesse caso, havia o concubinato, o cara poderia ter mais de uma mulher, ter a mulher e a concubina, né? Então isso era admitido na sociedade, de modo que se a mulher era solteira e ela se relacionasse com um homem casado, né, não havia que se falar em adultério. Ok? E aí aqui, para terminar, a gente vai falar aqui rapidinho da relação, né, de aspectos penais. A gente entra aqui na lei de Italião, né? Que a lei de Italião, nesse sentido, aqui na realidade, a gente percebe que era o quê? Não era uma lei propriamente dita, né, mas sim uma ideia. Ou seja, um conjunto de ideias, um conjunto de aspectos que eram levados em consideração para se atribuir uma reprimenda a uma conduta ilícita praticada, né? A gente ouve falar até hoje no Código na lei de Italião, né? Ou seja, essa reprimenda era uma pena aplicada, que é, ainda bem que nasci nessa época e no Brasil, não nasceu nessa época e no Brasil, né? Ainda bem. E a pessoa, essa reprimenda, essa pena aplicada era idêntica ao mal causado. Ou seja, a lei de Italião era aquilo que a gente conhece hoje em termos bem comum, né? Olho por olho, dente por dente, né?
era exatamente o que existia em decorrência da lei de Italião. Para exemplificar isso, havia uma retributividade que a gente já viu, né, uma forma direta, equivalente à punição. E aqui a gente vai guardar, eu vou encerrar bem aqui para poder, falta um minuto, passar para o Dr. Arielson, para a aula dele, e amanhã a gente continua a partir da lei de Italião. Isso está na nossa aula 3, na parte 3 lá, tá? Foi um prazer estar com vocês nessa noite, espero que tenham gostado. Façam anotações para tirar dúvida amanhã, dê uma assistida lá no vídeo da plataforma, tá? Eu sei que os tempos não são fáceis, as coisas, alguns estão com pessoas enfermas na família, mas a minha oração é que Deus esteja conduzindo tudo nesse tempo, guardando a vida de cada um de vocês, dos familiares de vocês, né? Eu vim esse dia do município de Dom Eliseu e parte da minha família eu nem pude ter contato, porque estavam passando por esse mal, né? Meu irmão, minha cunhada, pessoas que moram com eles, minhas sobrinhas, e assim, não foi fácil o tempo do Eliseu e eu não pude nem estar perto deles. Mas assim, Deus está conduzindo tudo, e a minha oração é para que vocês estejam guardados por Deus, aonde quer que vocês estejam, que esse mal não possa atingi-los, nem a família de vocês, tá? E orando para que isso acabe o quanto antes e a gente retorne para a nossa aula presencial, para dar aquele abraço em cada um de vocês, viu? Que Deus abençoe, saudade de todos vocês. Até amanhã às 19 horas. Forte abraço. Eu coloquei. Abração, turma. Doutor Arielson agora, viu?